Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é O Segredo Oculto de Pessah, parte 2. No último episódio, falamos sobre a instrução de Yahvé de que todo pai de família deveria sacrificar um cordeiro para sua família. Percebemos que uma enorme quantidade de sacrifícios de cordeiros foi feita. Se presumimos, por exemplo, que mais de 600 mil homens saíram e que nem toda a família sacrificou um cordeiro, então talvez 500 mil cordeiros ou até mesmo apenas 400 mil cordeiros tenham sido sacrificados, porque muitas vezes vários homens pertenciam a uma única família. Essa enorme quantidade de sacrifícios liberou um poder tão grande no reino espiritual que o primogênito morreu em todas as famílias dos egípcios. A mão de ferro do faraó, que não queria deixar os israelitas irem embora, se rompeu e os israelitas puderam sair livres. A palavra hebraica olá, para o sacrifício, que ocorre 289 vezes em hebraico na Bíblia, vem da palavra raiz correspondente a lá. As duas primeiras letras, Ain e Lamed, formam a palavra hebraica al, que significa jugo. A letra Ain significa olho, percepção e discernimento. A letra Lamed significa ensino, aprendizado e propósito ou autoridade. Uma maneira de ver o jugo é por meio da percepção de autoridade ou do ensinamento. Uma fonte o descreve como a experiência da vara. O dicionário Merriam-Webster descreve o jugo como uma vara ou armação presa à cabeça ou ao pescoço de dois animais de trabalho, por exemplo, bois, para que possam puxar um arado ou uma carga pesada. O jugo é usado para prender um animal ou um ser humano a um objeto que foi designado como carga. Quando dois ou mais animais eram usados, a carga distribuía o peso ou a força necessária para mover a carga. Os palo-hebreus desenharam a primeira letra do alfabeto como dois bois puxando uma carga. Embora Yahvé pudesse ter ordenado que Moisés oferecesse um sacrifício substitutivo de cordeiro por todos, Yahvé exigiu que cada pai de família sacrificasse um cordeiro. E mais tarde, Yahvé deu aos regulamentos individuais de sacrifício para o tabernáculo e o templo. Em outras palavras, o sacrifício está intrinsecamente ligado a Yahvé. E agora queremos dar uma olhada mais de perto nessa conexão. Como já ouvimos, a palavra olá para sacrifício contém a palavra al para jugo. Não é verdade que o jugo sobre o qual Yahvé voluntariamente se vinculou, a saber, sacrificar seu filho Yeshua antes da fundação do mundo, ele agora também colocou sobre todos os pais de família nessa noite de Pessah, para que eles possam participar do seu jugo de sacrifício? Yahvé se estende sobre um jugo de sacrifício com os pais de família que presidem os seus lares. Por favor, pare um pouco e pense sobre isso. Quanto mais meditamos sobre isso e lemos as passagens bíblicas a respeito, mais descobriremos que as formas de sacrifício estão inextricavelmente ligadas ao nosso Elohim. Percebemos que essas formas são inseparáveis de sua natureza. Mesmo que aceitemos as palavras de Yeshua, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Mateus 11, 29, será que não obtemos novas percepções sobre o Pai quando seguimos os ensinamentos de Yeshua? Uma nova perspectiva sobre Elohim por meio do seu Filho? Um novo relacionamento? Também encontramos essa ideia de sacrifícios nas instruções para as 3 festas. Lemos as seguintes instruções para Pessah em Levítico 23, 12 ao 14. E no dia em que moverdes o molho,
Oferecereis um cordeiro de 1 ano, sem defeito em holocausto a Yahvé, e a sua oferta de cereais, 2/10 de um grão de trigo misturado com azeite, oferta queimada a Yahvé, de aroma agradável, e a sua oferta de libação, 1/4 de um rim de vinho. E não comereis pão, nem grão torrado, nem grão miúdo, até aquele mesmo dia, até que tenhais trazido a oferta do vosso Elohim, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Aqui novamente estamos falando do sacrifício de um cordeiro, que não sacrificamos literalmente no momento porque não há templo. Mas poderíamos sacrificar o valor do cordeiro, ou um valor menor, dependendo de nossos recursos. Afinal de contas, estamos falando aqui de uma ordem eterna para as gerações em todas as habitações. Independentemente das instruções dos sacrifícios no tabernáculo e no templo, encontramos muitas evidências na palavra de Yahvé de que as pessoas daquela época tinham acesso a esse lado de Yahvé, de que sua natureza estava intimamente ligada aos sacrifícios. Veja Jó, por exemplo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era piedoso e justo, temente a Deus e evitava o mal. E gerou 7 filhos e 3 filhas, Jó 1 e 2. E seus filhos foram e fizeram um banquete, cada um em sua casa, no seu dia, e mandaram convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles, verso 4. E terminados os dias da festa, Jó mandou santificá-los e, levantando-se de madrugada, ofereceu holocausto, olá, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez os meus filhos tenham pecado e abandonado o Elohim em seus corações. Assim fazia Jó em todos os momentos. Verso 5. Jó era piedoso, que significa moralmente inocente, íntegro, alguém que é moral e eticamente puro. Justo, yassá, reto, justo, íntegro e temente a Deus. E esse homem que era moral e eticamente puro, íntegro e justo, ofereceu sacrifícios a seu Elohim. Por quê? Ele queria santificar os dias das festas de seus filhos e filhas por meio de holocausto e oferecer sacrifícios pelos possíveis pecados de seus filhos e filhas. Por quê? Para fazer expiação perante Yahvé e garantir que eles não fossem condenados. Será que podemos simplesmente descartar isso como costume do Antigo Testamento? De acordo com o lema, ele não se aplica mais a nós. Como também é afirmado nas igrejas, a Torá não se aplica mais a nós. No entanto, Yeshua diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. E Yeshua e o Pai são um só. Não há 2 ensinamentos diferentes neles, mas eles e seus ensinamentos são um só. Se declaramos que tudo é válido, devemos incluir isso? Mas quem faz o sacrifício pelo comportamento rebelde de seus filhos perante Yahvé? Disse-se que Jó fazia isso em todos os momentos. E Jó tomou os sacrifícios de sua propriedade, sobre a qual é dito o seguinte, Jó 1, verso 3. E a sua propriedade consistia em 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e os seus servos eram muito numerosos, de modo que este homem era maior do que todos os filhos do Oriente. Então chegou outro dia em que Jó quis sacrificar para as festas de seus filhos. Jó 1, 13 ao 15. E sucedeu que, um dia, estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e os jumentos estavam pastando ao lado deles, e os sabeanos invadiram e os levaram, e os servos mataram ao fio da espada. Mas eu escapei, eu só,
para lhe contar. Como foi que de repente Jó não pôde oferecer mais sacrifícios de animais? A essa altura temos de nos ater à conversa entre Yahvé e Satã, na qual Yahvé havia dado permissão ao inimigo para tocar em tudo que pertencia a Jó, exceto ele próprio. E o que Satã fez? A primeira coisa que ele fez foi tocar nos rebanhos de animais de Jó e assim tirar dele os animais para o sacrifício. Assim, dessa vez, ele não pôde trazer sacrifícios para seus filhos e filhas quando eles se encontraram. Jó conhecia o poder do sacrifício. É claro que hoje em dia não abatemos mais cordeiros, mas podemos levar o valor de um cordeiro ou até mesmo de vários cordeiros a um sacerdote que seja instruído nesse tipo de sacrifício, que então vai orar por um pedido específico relacionado ao sacrifício. E como Satã conhece o valor e o poder do sacrifício, o inimigo usa esses mesmos sacrifícios entre seus seguidores. Quanto mais seus seguidores se sacrificam, mais forte é o seu poder. Por exemplo, eu ouvi dizer que os proprietários de uma conhecida fábrica de pães sacrificaram 12 caminhões de frangos ao deus do mar para que pudessem manter sua posição de liderança no mercado. E todos nós sabemos sobre os sacrifícios oferecidos a Satã, inclusive sacrifícios humanos. Ele não criou nada de novo com os sacrifícios, mas apenas imita Yahvé. Quanto mais estudamos a palavra de Yahvé com relação aos sacrifícios, mais percebemos que os sacrifícios pertenciam aos fiéis. E o grande exemplo disso é o próprio Yahvé, que fez o maior sacrifício de todos, sacrificando o seu filho por nós. Com base nesse sacrifício, Yahvé espera sacrifícios de nós, como expressão do nosso amor por ele. Nós o honramos com isso e ele nos responde. Paulo diz em Romanos 12, verso 1 ao 3: Exorto-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, a que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. Nosso corpo, nossa carne e sangue é o espaço da nossa personalidade, o espaço que ocupamos como seres humanos, o espaço com o qual agimos e andamos no espaço deste mundo, governamos e administramos. E certamente isso também inclui a oferta do dízimo e do sacrifício. O profeta Malaquias 3, verso 8 também comenta sobre a dádiva do dízimo e do sacrifício. Pode um homem roubar a Elohim? Sim, vocês estão me roubando. Mas vocês dizem, em que nós o roubamos? No dízimo e na oferta alçada. As ofertas alçadas sempre consistiam em presentes materiais. Mas não está escrito que a obediência é melhor do que o sacrifício? Por exemplo, em 1 Samuel 15, 22, Samuel diz: Será que Yahvé se agrada tanto de holocaustos e sacrifícios, quanto de obedecer à voz de Yahvé? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Oséias 5:6. Irão com seus rebanhos e com suas manadas em busca de Yahvé, mas não o acharão, ele se retirou deles. Essas declarações mostram que Yahvé não está interessado em nossos sacrifícios se não os levamos a ele com a atitude correta do coração. Um sacrifício, se e como o levamos, mostra nossa atitude de coração. Yahvé não quer uma concha vazia. Yahvé analisa a mentalidade por detrás dos nossos sacrifícios, e o nosso sacrifício só é válido no contexto de relacionamento, reconhecimento e proximidade com Deus. Assim, a palavra hebraica korban, que significa sacrifício, também significa proximidade a partir de sua raiz karab. Chag Sameach Pesach.